Olá, tudo bem? É você, caro amigo telespectador, você que nos dá audiência aqui no canal 20 de Araranguá. Hoje nós vamos fazer um programa sem o meu comentário inicial sobre os assuntos que envolvem a política, a economia e diversos outros assuntos em Araranguá. E nós vamos direto entrevistar o Dr. Roberval Silva, ele que é presidente da subseção de Araranguá da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Como vocês sabem, alguns telespectadores, e para você que não é ligado à área jurídica, pode só ter conhecimento, agora no mês de novembro, como acontece em diversos segmentos da nossa sociedade, existem as eleições. E a OAB irá realizar eleições no município de Araranguá, em todos os municípios catarinenses, enfim, acredito eu que seja no Brasil inteiro, as eleições para a renovação dos comandantes, dos advogados que irão comandar os destinos, seja da OAB ali de Santa Catarina, seja as subseções. Eu inicio o programa então agradecendo pela sua presença, Dr. Roberval, a sua saudação inicial aos nossos telespectadores. Depois vamos debater um pouquinho, vamos conversar, para que o senhor possa ter a oportunidade então de transmitir aos seus pares, aos advogados de Araranguá e também à sociedade em geral, que a todos eles eu acredito que interessem também, porque queira ou não queira, volta e meia, ou um empresário, ou uma dona de casa, ou um comerciante sempre está precisando dos préstimos do Poder Judiciário e de um advogado. Tudo bem, doutor Roberval? Tudo bem, Hélio. Nós realmente estamos aqui à disposição para esclarecer, a respeito das nossas eleições. As eleições da OAB praticamente são eleições gerais, né? Desde as subseções até a seccional, que nós chamamos, que é onde congrega todo o Estado. A cada 3 anos, na época de outubro e novembro, né, é um período eleitoral dentro da instituição. Essa eleição, ela baseia-se na subseção, por exemplo, aqui em Araranguá, que reúne as comarcas de Araranguá com os municípios de Balneário Arroio do Silva, Araranguá e Maracajá. Então, aqui vai ter a eleição. Hoje apresentaram-se 2 chapas, Chapa 1, denominada Chapa 1 e Chapa 2, e no estado de Santa Catarina, onde nós denominamos assim pelo nosso regulamento, como seccional, são 3 chapas, Chapa 1, 2 e 3. E todas elas estão em campanha. Isso a nível de estado envolve cerca de 30 mil advogados, a nível de subseção de Araranguá envolve cerca de 170 advogados, todos aptos a votar, e com isso, então, como todo pleito eleitoral, acaba tendo essa parte propositiva, essa parte de propostas, de ideias, por que participa disso, por que participa daquilo, por que deve votar num, por que deve votar no outro. E nós aqui em Araranguá não é diferente dos demais. Acabamos, então, conduzindo esse pleito. Nesta oportunidade, eu não sou candidato à subseção. É porque o doutor Roberval, o senhor, na verdade, já teve 2 reeleições, né? E cada mandato de vocês são 3 anos. Sim, cada mandato nosso são 3 anos. Eu estive à frente da subseção por 3 mandatos. A primeira eleição foi consenso dentro da classe, indicação de alguns colegas e fomos até que montamos um consenso, e as outras 2 houve disputa. E nessa oportunidade agora, outros colegas estão pegando, outros colegas formaram chapas e estão assim por diante. A minha responsabilidade hoje é manter esse pleito o mais democrático possível e que haja um debate na classe dos advogados, e até acaba isso interessando também a sociedade, porque assim, Hélio, o que acontece, a OAB, além de gerir a estrutura da advocacia, da fiscalização do exercício profissional, por lei, acaba tendo a responsabilidade social na defesa do Estado democrático de direito. A OAB ela é uma instituição republicana. Então ela acaba tendo uma influência no dia a dia. Pessoal, um pequeno exemplo, e eu gosto de citar sempre esse exemplo, porque ele é muito claro para a população. Tá? Quando a OAB faz uma reclamação a respeito de celeridade processual, por exemplo, né,
Ela não faz somente para o advogado, mas ela faz para toda a sociedade que depende daquela situação jurídica. Tem um benefício direto para o advogado? Logicamente que tem, que o processo dele vai à frente, mas o principal interessado é o cliente dele, é a prestação final. Então, acaba tendo a instituição este tipo de relevância. E assim, ó, através da história foi se formando que a OAB ela tem um nome a zelar, ela já trabalhou pela República intensamente, ela já demonstrou o poder que ela tem em relação à República. Caso disso é no tempo da ditadura, caso desse foi no tempo do impeachment do nosso presidente da República, e aqui no próprio governador do estado, há alguns anos atrás, houve também um pedido de impeachment. Então, por que ela chegou lá isso? Pelo respeito que ela tem. Então, sombra de dúvida que a OAB é uma das instituições nesta área com uma extensa responsabilidade em diversos assuntos de segmento da nossa sociedade. Mas, doutor Reberval, como nos outros blocos, logicamente que nós vamos continuar entrevistando outras pessoas ligadas a esse período eleitoral aí da OAB, eu gostaria de falar um pouquinho com o senhor sobre Araranguá, sobre as eleições em Araranguá. Aqui em Araranguá nós temos 2 chapas concorrendo. Essas chapas, eu não sei se vocês chegaram a tentar um consenso ou não, e a eleição na OAB eu até acredito que seja igual a uma eleição normal, quando a população vai ali votar para o seu prefeito, para o seu governador, para o seu deputado. Apenas na OAB quem vota são os deputados, ou perdão, os advogados, né? A eleição em Araranguá, ela existe assim tipo pesquisa, enquete para saber quem está melhor, quem está pior, ou é uma surpresa na hora que abriu as urnas? A eleição em Araranguá normalmente essa parte de prognóstico é muito subjetiva. Essa parte de prognóstico é muito subjetiva. É algo assim que os participantes vão tirando do feeling do dia a dia, da participação, ou daquele colega que externa a sua posição, aí vai se montando um quadro. Mas ele trabalha semelhante a eleições partidárias na medida, normalmente é confeccionado propostas, normalmente é enviado cartas, normalmente nós temos os santinhos, normalmente tem debate, normalmente tem o pedido de voto. Então ele acaba se desencadeando, né? E como o universo votante, por exemplo, em Araranguá, ele é pequeno, acaba demandando menos tempo, né? Mas, porém, uma disputa muito maior. É porque as eleições de vocês entre o período eleitoral, o início da campanha, até o horário da votação é praticamente um mês e alguns poucos dias, né? Aí eu digo assim, no tocante à questão das eleições em Araranguá, logicamente que o advogado, quando vai votar, não é como uma eleição comum, porque, sabes, quando vai concorrer um candidato a vereador, a prefeito, muitos deles usam uma demagogia política e enrola parte da população. O pessoal mais simples, menos esclarecido, hoje em dia todos nós gostamos um pouco de política, sabemos que isso aí não é difícil de se conquistar, né? Agora, na parte da classe jurídica, no caso dos advogados, são todas pessoas estudadas, pessoas inteligentes. É mais difícil conquistar o voto deles. Qual é o argumento principal que se utiliza para conquistar o voto em pessoas que têm estudo, que são formadoras de opinião e que têm uma inteligência aguçada? Porque hoje em dia, para ser advogado, a pessoa tem que estar totalmente sempre bem estudando e atualizado com os acontecimentos, com as leis, enfim. Então, tem que ter um pouco de inteligência para isso, né? Eu tiro muito da minha experiência, nessa parte de eleição, como já participei de algumas, dentro da OAB. O advogado ele tem que ser verdadeiro. Em matéria da instituição, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser franco, ele tem que falar a voz do advogado. Porque, assim, como tu me disseste, é uma classe que ela é bem esclarecida por natureza. O advogado ele consegue rapidamente fazer o contraponto em relação àquilo que se está sendo afirmado. Bom, doutor Reberval, o senhor sabe que televisão é tempo. Logicamente, como eu iniciei anteriormente,
Nós vamos ter a oportunidade de entrevistá-los nos nossos próximos programas, para o senhor falar um pouquinho, fazer a sua prestação de contas nesses 9 anos em que o senhor esteve frente à presidência da subseção da OAB de Araranguá. Logicamente que aqui nos estúdios nós também vamos receber nos nossos próximos blocos os integrantes da chapa Oposição de Respeito, a chapa 3, que concorre à presidência da OAB no estado de Santa Catarina, liderado pelo presidente Marcos e pelo vice Bratti. E o Dr. Roberval, o senhor está fazendo parte desta chapa. Agora vamos deixar de conversar com o presidente da OAB de Araranguá e ao cidadão, ao advogado, Dr. Roberval Alves da Silva. Ele que concorre nesta chapa 3 como conselheiro, né? O conselheiro hoje em dia é o cargo que equivale como se fosse um candidato a deputado numa chapa, né? Então, nós vamos deixar, inclusive, para que o candidato a presidente, o Marcos, conhecido como Marcão, e o Dr. Bratti, que estão aqui nos visitando no momento, que vamos entrevistar, então, como citei nos próximos blocos, para eles expor a plataforma de campanha, como é que eles pretendem conquistar os advogados, esses mais de 30 mil advogados no estado de Santa Catarina, para serem vitoriosos. E o senhor participando dessa chapa, eu gostaria então que o senhor, para finalizar, já disseram que o tempo está estourado, mas nós vamos utilizar mais 1 ou 2 minutinhos desse tempo já totalmente estourado. Por que é que o senhor optou, logicamente, em ser candidato a conselheiro nesta chapa? O que o senhor viu no Dr. Marcos e no Dr. Bratti, enfim, toda a composição da chapa, para o senhor ter, logicamente, participado desta chapa? Como o senhor foi já presidente 9 anos de uma OAB, se o senhor quisesse ter participado de uma chapa da 1 ou da 2, com certeza, até acredito eu que poderia ter cacife, né, para concorrer. O porquê o senhor optou pela chapa 3? Se tirando um pouquinho de lado, então, a questão da subseção e partindo já para onde efetivamente, né, nós participamos, tá, em matéria de eleição, houve algumas questões fundamentais que acabei decidindo por participar da chapa 3, que é Oposição de Respeito. Primeiro pela proposta dela. A proposta dela, o nome já diz, é um nome corajoso para nome de chapa, Oposição de Respeito. Ninguém está se escondendo sobre qualquer nome que se está contra a situação posta. Nós, como advogados, nós não conseguimos ter 2 lados. Nós temos que defender um lado. E quando nós decidimos esse lado, nós já colocamos a cara, mostramos a cara, já assinamos e mostramos nosso nome. E acabei decidindo também pelas pessoas que envolviam. São pessoas assim, intimamente ligadas, tá? São pessoas intimamente ligadas à instituição. Por exemplo, o Marcão eu conheço ele assim, ele foi presidente 2 vezes de subseção, da subseção de Brusque, ele foi 2 vezes conselheiro estadual, 2 vezes conselheiro federal. A prestação de contas dele a nível nacional para a instituição foi muito grande. Esses já por aí já são motivos suficientes, tá, para se agregar junto com esta chapa e participar nesta caminhada a nível de estado. Bom, eu vou a um breve intervalo comercial. Agradeço a sua presença, doutor Roberval, no primeiro bloco. Eu vou ao breve intervalo comercial e eu volto em seguida, então, apresentando para vocês o doutor Marcos Silva, o Marcão, e o doutor Luiz Mário Bratti, doutor Bratti, como é mais conhecido os dois no meio jurídico, para que vocês possam conhecê-los, para que vocês possam ver as propostas dos mesmos, para que eles estão aí nesta luta, nesta corrida aí de 30 dias percorrendo o estado, já que o período eleitoral deles é apenas 30 dias, que eles estão correndo aí todos os municípios de Santa Catarina, para sensibilizar, para conquistar a confiança dos advogados catarinenses, para que os elejam presidente e vice-presidente da OAB. Fique ligado conosco que eu volto em seguida. Namastê pode ser encarado não como um local, mas como um estado de convergência que flui e adapta-se, como um pássaro que não tem pouso, mas migra conforme o que a natureza lhe provê. Namastê, restaurante, adega e tratoria. Fica na curva da Avenida João Goulart, na Cidade Alta. Serve ao meio-dia buffet a quilo, com grande variedade de saladas, pratos quentes, guarnições e acompanhamentos diversos. À noite, salteado de massas, rodízio de pizzas, lasanhas, panquecas, vinhos e bebidas triviais. Namastê pra você. Você pensou em qualidade e conforto para sua casa e seu escritório? Paladini Móveis tem à sua disposição arquiteta para planejar seus móveis sob medida. Orçamento sem compromisso.
Paladini Imóveis. Rodrigues cuida bem dos seus olhos. Óculos de grau, adulto e infantil e as marcas e modelos mais famosos em óculos de sol você encontra na Ótica Rodrigues. Além de joias e relógios para você surpreender a quem você ama, descontos incríveis, qualidade nos produtos e atendimento personalizado. Ótica Rodrigues, a perfeição que dá na vista em 2 endereços, na 7 de setembro no centro e Galeria Brasil. Qualidade e confiança são palavras que ao longo de 30 anos foram construídas com trabalho e seriedade. A Refrigeração Zanetti completa 30 anos de serviços realizados, um ótimo atendimento, profissionais qualificados, autorizada das melhores marcas do mercado, assistência técnica e manutenção com peças originais e garantia do serviço prestado. Refrigeração Zanetti, 30 anos ao seu lado. Bom, estamos de volta, caro amigo telespectador. Quero continuar agradecendo pela sua audiência conosco. Como citei nos blocos anteriores, no bloco anterior, quando eu estava entrevistando o presidente da OAB de Araranguá, o Dr. Roberval Alves da Silva, falei que iria apresentar, então nós estamos aqui tendo a grata satisfação de estar recebendo os candidatos da Chapa 3, a Chapa Oposição de Respeito, que é composta pelo Dr. Marcos Silva e Dr. Luiz Mário Bratti, ou pelo Dr. Marcão e o Dr. Bratti, que estão aqui conosco, eles que estão correndo o estado de Santa Catarina, fazendo a sua campanha para conquistar a maioria dos 30 mil votos, dos 30 mil advogados que são associados à OAB e que têm direito a voto. E é uma campanha, né, doutor Marcos e doutor Bratti? É uma corrida, né? Não é fácil porque o nosso estado aí é meio grandinho, são 390 e tantos municípios que eu não me recordo, e percorrer em 30 dias isso aí é chato, né? Bom, Hélio, eu queria te cumprimentar em primeiro momento e a todos os que assistem aqui ao Canal 20 e dizer que realmente estamos aí numa empreitada a partir do registro da chapa até o dia das eleições, medeiam 30 dias, o que realmente faz com que nós tenhamos que correr, participar de programas como o teu, de credibilidade, de modo a podermos expressar a nossa ideia, a nossa opinião, os nossos compromissos perante os advogados e as advogadas de Santa Catarina. Bom, quero apresentar então o doutor Bratti. O doutor Bratti, aí, como é que está nessa... É a sua primeira campanha, não? Numa chapa? Na verdade, eu também quero agradecer, inclusive, a oportunidade e dizer que, apesar de exaustiva essa campanha, ela é extremamente gratificante, até pela receptividade que tem tido a nossa chapa. E não é a primeira campanha, eu fui conselheiro durante 9 anos, inclusive como já participei de uma gestão como diretor financeiro. Bom, o doutor Marcos Silva, ele é advogado militante em Brusque desde 1984, ele é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina com pós-graduação em processo civil, lá na FURB, também tem pós-graduação em Direito de Estado da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele já exerceu os seguintes cargos na UAB: presidente da subseção de Brusque de 91 a 92, novamente de 93 a 94, foi conselheiro do Conselho Seccional de 95 a 97, depois conselheiro federal de 2001 a 2004, e membro da 2ª Câmara do Conselho Federal e da Comissão Especial de Combate à Corrupção do Conselho Federal da OAB no ano de 2007. Já o Dr. Luiz Mário Bratti é advogado, natural aqui da nossa região, aqui próximo de Orleans, mas ele tem atuação em Florianópolis, ele é formado em Economia desde 1976 e em Direito após o ano de 80, e pós-graduado em Administração Pública em 82. Durante cerca de 9 anos, ele foi de conselheiro até diretor tesoureiro da OAB, tendo começado como conselheiro suplente na gestão do ex-presidente Fernando Carione. Na sua gestão como diretor tesoureiro, as finanças da OAB de Santa Catarina foram totalmente saneadas e o seu orçamento foi equilibrado, mesmo dobrando o repasse às subseções, que era de R$ 590 mil e passou para R$ 1.100.000 ao ano. Com investimentos maciços na área de informática, em torno de R$ 450 mil, e com reformas na construção das sedes de Joinville, Tubarão, Itajaí, Timbó,
Porto União, Rio do Sul, Concórdia, Itá, aqui próximo em Sombrio, também em Canoinhas e Blumenau. Na mesma gestão, ele colaborou na implantação, a redução da anuidade para os jovens advogados. Bom, e falando em anuidade para os jovens advogados, logicamente que quando eu iria iniciar a entrevista com vocês, que uns 3, 4 dias atrás, quando combinei com os demais membros da sua chapa, eu perguntei a alguns advogados, o que eu vou perguntar para o pessoal, porque todo mundo que é telespectador do Canal 20 viu que eu adoro aqui é falar com o político, né? E não deixa de ser uma turma de políticos que estão em campanha. Todo mundo diz assim, pô, mas a UAB, a gente que é do jovem advogado, começa a mensalidade é lá em cima. Eu, logicamente, que eu não sei quanto é que é a mensalidade, mas o projeto de vocês pesa também nisso aí, de vocês estudarem uma possibilidade, ou congelar por algum período, porque o mandato de vocês é 3 anos, né? Ou vocês pretendem, assim, fazer uma redução disso aí? Porque hoje em dia o senhor sabe que quando mexe no bolso dos outros, o pessoal fica meio triste, então todo mundo quer economizar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. No caso do Dr. Marcos ou do Dr. Brat, que puder responder, há algum projeto de vocês nesse sentido? Ah, meu caro Hélio, e muito mais do que isso, né? Objetivamente, já existe, digamos assim, um programa que estaria direcionado à inserção do novo profissional, no caso, o novo advogado, com um sistema de pontuação onde o jovem advogado pode obter um desconto de até 50% no valor da anuidade. Nós entendemos que este sistema, digamos assim, com algumas alterações pode ser mantido, mas nós devemos ir muito mais adiante. Por exemplo, no máximo que o jovem advogado consiga atualmente a diminuição de até 50% do valor da anuidade, no entanto, ele paga uma taxa de inscrição de R$400 e poucos. No entanto, a nossa anuidade é a mais cara do Brasil, seja para o jovem, seja para o advogado, em qualquer estágio de exercício profissional. Ela tem o mesmo patamar de valores, tanto para um como para outro, o valor é sempre o mesmo. Podendo o jovem advogado partícipe deste programa atualmente obter até um desconto de até 50%. Nós queremos ir mais longe, reduzindo a anuidade, e isto é possível porque o crescimento, digamos, de inscritos na OAB é relativamente exponencial, certo? E o conjunto de atividades administrativas, a demanda econômica e financeira não aumenta na mesma proporção. Nós entendemos que o jovem advogado merece muito mais do que esse programa de redução da anuidade, e sim, por exemplo, uma caixa de assistência que possa lhe garantir no futuro a sua aposentadoria, que possa permitir com que ele esteja resguardado na saúde. Nós entendemos que nós temos que ter alguns programas de desenvolvimento de métodos administrativos, de possibilidades de financiamentos para digamos assim, para a instrumentalização do seu primeiro escritório, noções de administração, noções de política jurídica e, acima de tudo, uma escola de advocacia renovada, uma escola de advocacia que traga aqui para Araranguá cursos de excelência, de nível nacional, e que permitam com que o jovem advogado possa ampliar a sua margem de atuação profissional, ter uma inserção efetiva num mercado que a cada dia é mais exigente. Bom, doutor Marcos, pedindo perdão ao doutor Brat, porque a gente sempre brinca que vício é vício, né? E não, logicamente, que o pessoal, hoje em dia, os advogados têm que conhecer mais, logicamente, não querendo desmerecê-lo de forma alguma, não, quer conhecer mais que as ideias do presidente, né? Então, por isso que eu vou dirigir a maioria das perguntas a ele, mas se o senhor se achar confortável para respondê-lo, não há problema nenhum, tá? Eu digo o seguinte, veja só, a OAB, como o doutor Roberval citou no primeiro bloco em que eu entrevistei, a OAB foi um preponderante para fazer o impeachment de Fernando Collor de Mello. Eu me recordo até hoje, eu que era fã do Collor na época, e continuo sendo até hoje, eu me lembro que a OAB lá botou a pastinha e foram, a pasta do processo, e foram ao Supremo, não sei onde tinham que ir, para fazer a parte inicial que culminou no impeachment do presidente. E, pelo país afora, milhares de ações, a OAB entrou porque tem representatividade e tem credibilidade. O senhor sendo eleito presidente da OAB de Santa Catarina, o senhor já tem em mente alguma, eu não sei se eu posso utilizar algum projeto ou processo, com a palavra em prol de uma sociedade em geral, da sociedade catarinense, para moralizar alguma coisa, que logicamente a OAB entra com uma ação quando tem que moralizar alguma coisa. Você já existe em Santa Catarina algum ato ilícito, alguma coisa assim, que a OAB já possa interferir
para que possa defender os direitos da sociedade catarinense como um todo? Você foi muito feliz na colocação. A Ordem dos Advogados do Brasil, às vezes se diz que ela é mais do Brasil do que dos advogados, né? Dentro de uma perspectiva histórica, a nossa instituição, a instituição que nós tanto amamos, nós advogados e a sociedade tanto respeita, ela desde, digamos lá, da abolição da escravatura, desde a proclamação da República, caminha junto com os jornalistas também, não é, que defendem as liberdades públicas. A nossa proposta, digamos assim, a razão da existência da oposição de respeito é justamente a discordância face ao silêncio, face à mudez da ordem. Agora, ela que é a referência, que sempre foi referência, ela que deve ser uma protagonista, digamos assim, um porta-voz da sociedade civil, em Santa Catarina calou-se, se amoldou a um comportamento servil aos poderes estabelecidos e desta forma ela nem representa mais os anseios dos advogados e das advogadas e nem tampouco corresponde àquela expectativa que a sociedade catarinense dela tem. Então, em primeiro... No caso, o senhor ter lançado a Chapa 3, foi uma indignação que o senhor está tendo com o atual presidente da OAB? Ele concorre à reeleição, o atual presidente? Concorre. Então, no caso, a sua chapa foi uma chapa de, como o senhor diz, oposição de respeito. No caso, então, é um descontentamento que o senhor, o seu grupo de advogados que compõem a sua chapa, tem contra a atual administração da OAB, contra a atual presidência? Isto, colocado dessa forma, sim, é um conjunto, uma visão de advogados, de lideranças e de jovens advogados também que estão participando nesse processo que nós identificamos como a inscrição de uma nova página na história da nossa instituição e que naturalmente não concorda, eu vou reafirmar, com a mudez, com a leniência da atual gestão. A advocacia ela tem que se fundar na independência e na altivez. Essas são as marcas características do advogado da advocacia. E a instituição que os representa tem que estar independente de todo e qualquer poder, seja do poder judiciário, seja do poder executivo ou legislativo, de modo que a ordem possa efetivamente se justificar como instituição democrática. Bom, doutor Marcos, vejam só, vamos agora assim mudar usar assim o palavreado, como a gente costuma dizer na nossa região aqui de Araranguá, o mais simples assim, que eu digo assim, sem entrar nos termos jurídicos, mas aquele, para que não só o advogado, que logicamente já está conhecendo o senhor, estão recebendo seus panfletos, mas que a sociedade em todo, o araranguaense que precisa de um advogado, porque logicamente, às vezes o próprio empresário pode chegar e gostar da sua entrevista e ligar para o advogado dele, que representa a empresa dele, o consultor jurídico, gostei do Marcão lá dando entrevista, eu quero, porque também pode ter esse lobismo, que ontem eu vi num jornal, essa semana passada, num jornal da Globo, que até vão agora aprovar no Congresso a lei do lobby, né, diz que vai entrar em votação, então sempre tem um empresário que vira um lobista, olha, eu quero que dê o voto lá para o doutor Marcos e para o doutor Bratti, que eles estão nos agradando, né. Agora eu perguntaria para o senhor, qual é assim, de uma maneira assim, usando aquela palavra, usando do coração, da emoção, para os advogados de Araranguá, qual que é o apelo que o senhor faria para que os advogados de Araranguá confiassem na sua chapa? Porque, logicamente, além do senhor estar pedindo voto para eles, o senhor tem outros dois também opositores, ou dois companheiros profissionais, lógico que nunca vai ser inimigo, vão ser apenas rivais nessa eleição, né? Para que o senhor pudesse sensibilizá-los, os advogados de Araranguá, como o senhor sensibilizou o Dr. Roberval Alves Silva, que ele faz parte da sua chapa. Logicamente que nas outras chapas também tem araranguaenses, mas porque a gente pode ver, logicamente que eu não sou advogado, eu não tenho voto, mas a gente logicamente pode fazer a nossa opinião, nosso programa sempre diz que tem que mudar o nome para opiniões e ideias, né? Eu digo o seguinte, no tocante que, dentre as chapas que a gente viu, o cargo de conselheiro, digamos, na chapa de vocês, foi um dos conselheiros, o Dr. Roberval, que equivale a um deputado concorrendo à chapa, é um cargo de representatividade dentro da OAB. Logicamente, nas outras chapas, não querendo desmerecê-los, os seus oponentes, que eu também não os conheço, né? Então tiveram alguns integrantes da chapa deles, em que também estão participando, araranguaenses, mas só com cargos lá, quarto vogal, quinto vogal, e que na verdade não tem representatividade depois na hora de dar o grito lá na OAB para defender alguma coisa da nossa região. Eu vou a um breve intervalo comercial e após o intervalo, o Dr. Marcos e o Dr. Bratti vão dar essa resposta para você, caro amigo advogado de Araranguá.
Fique ligado conosco porque eu volto em seguida. O Hospital São João Batista está sempre cuidando de você. Por isso, lançamos o Cartão São João. Um cartão de descontos que você deve ter sempre por perto. São os novos tempos. Consultórios médicos com diversas especialidades, check-ups, cursos para casais grávidos e agora um cartão de descontos. Hospital São João Batista. Cuidamos de você. Qualidade e confiança são palavras que ao longo de 30 anos foram construídas com trabalho e seriedade. A Refrigeração Zanetti completa 30 anos de serviços realizados, um ótimo atendimento, profissionais qualificados, autorizada das melhores marcas do mercado, assistência técnica e manutenção com peças originais e garantia do serviço prestado. Refrigeração Zanetti, 30 anos ao seu lado. Rodrigues cuida bem dos seus olhos. Óculos de grau, adulto infantil e as marcas e modelos mais famosos em óculos de sol você encontra na Ótica Rodrigues. Além de joias e relógios para você surpreender a quem você ama, descontos incríveis, qualidade nos produtos e atendimento personalizado. Ótica Rodrigues, a perfeição que dá na vista em 2 endereços. Na 7 de setembro no centro e Galeria Brasil. Você pensou em qualidade e conforto para sua casa e seu escritório? Paladini Móveis tem à sua disposição arquiteta para planejar seus móveis sob medida. Orçamento sem compromisso. Paladini Móveis. Bom, continuamos então entrevistando Dr. Marcos e Dr. Bratti, ele que compõe a Chapa 3, oposição de respeito à presidência da OAB de Santa Catarina. Eles que têm na chapa, como eu citei anteriormente, o araranguaense e atual presidente da OAB, Dr. Roberval Alves da Silva. Retornando então à pergunta que nós deixamos em aberto no nosso bloco anterior, Dr. Marcos, o senhor agora sensibilizar e apresentar suas propostas para convencer o voto da maioria dos 170 advogados que compõem a subseção de Araranguá da OAB. Muito bem, meu caro Hélio, mas em primeiro momento é porque eu sou um advogado militante que vive exclusivamente da advocacia, tenho a visão da advocacia em todos os níveis de atuação, mas a minha base profissional é Brusque, uma subseção do interior, como era Araranguá. Eu tenho essa visão das dificuldades e das lutas, das dificuldades com que passa o advogado no seu cotidiano. Nós encerramos assim a nossa proposta, iniciamos, a nossa proposta se funda na defesa das prerrogativas, como nós já afirmamos antes, e na defesa ou na luta contra o aviltamento dos nossos honorários. Nós estaremos mais presentes aqui em Araranguá, coisa que pouco fez o atual presidente. Nós certamente cuidaremos de aumentar o repasse não só de numerário para a subseção de Araranguá, mas para todas as subseções de Santa Catarina, fazendo com que o critério desse repasse seja impessoal. Nós imaginamos fazer um trabalho que vai revolucionar a escola de advocacia, trazendo cursos de média e longa duração, de especialização, de pós-graduação, cursos que contem com aporte tecnológico para que o advogado aqui de Araranguá, do sul de Santa Catarina, do mais extremo oeste, possa se capacitar tão bem quanto os advogados da capital ou dos grandes centros do Brasil. Bom, doutor Marcos, eu não sei se eu estaria me expressando de forma correta em dizer que existem 2 tipos de advogados. Um exemplo assim, não que existam 2 tipos de advogados. O advogado que já é o profissional, que já tem a sua bancada, tem o seu escritório, tem uma clientela grande, já é conhecido na cidade, e tem o jovem advogado que está entrando no mercado de trabalho, que tem toda essa dificuldade, até pegar a confiança da população, dos empresários e tudo mais. Logicamente, acredito eu, posso estar equivocado, se eu estiver o senhor me corrige, que o jovem advogado ele precisa assim, um apoio um pouco até mais consistente da OAB, né? Porque, como o senhor citou anteriormente, que tem projetos para darem recursos, para eles especializarem os estudos, até ter esse fundo de caixa para eles não precisar
correr para a agiotagem bancária para pegar empréstimos caros para comprar um livro, ou comprar um computador, ou montar o seu escritório. Existe logicamente não, eu pergunto se existe, né, na sua chapa, no seu modo de pensar, alguma coisa assim bem efetiva para esta juventude, esses jovens advogados que estão entrando no mercado aí de trabalho? Sim, mas em primeiro lugar, antes de entrar no específico, eu insisto em dizer que o que o jovem advogado quer é altivez. Ele quer ter condições de trabalho, ele quer ser respeitado, porque a partir do momento que ele ingressa na OAB, ele tem todos os direitos e prerrogativas igual um advogado com 20, 30, 40 anos. Naturalmente que nós somos sensíveis, não é, a esta pessoa, a este profissional que quer uma inserção numa profissão que, dadas suas características, digamos assim, tem um prazo de maturação de mais ou menos 5 anos. Não é? O advogado ou a advogada, salvo raríssimas exceções, ele vai, digamos assim, num período de 5 anos, ter uma inserção gradativa até que ele consiga formular uma carteira de clientes. E é nesse período que a sua instituição tem que estar ao seu lado. Nós vamos manter o programa, digamos, de desconto em relação à anuidade, que foi e que passou a existir a partir de uma feliz iniciativa e sensibilidade do Brat, que é o meu candidato, e teremos mais outros programas complementares. E falando em Dr. Brat, vamos aí agora fazer o Dr. Brat trabalhar um pouco, né, Dr. Brat, da entrevista. Ele que está ali prestando atenção. Não que eu queira, logicamente, no início, no bloco anterior, eu fiz de uma forma até carinhosa, dizendo que vice é vice, né? Na verdade, que a gente tem que mais é pegar em cima do presidente. Mas, logicamente, que a experiência que o senhor tem no seu currículo, logicamente que o senhor pode hoje ser o vice e no próximo mandato ser o candidato a presidente. Isso pode acontecer, lógico. Mas vejam só, o sonho acredito eu, de quase todos os advogados é, logicamente, crescerem na profissão e chegarem ao cargo de desembargador, né? E, logicamente, para a pessoa ser desembargador, tem que ser advogado. E, para isso, existe o 5º Constitucional, que, segundo me consta, a OAB faz uma lista tríplice, escolhe em todo o seu universo da sua seção, vamos supor, falando de Santa Catarina, no caso, a OAB indica 6 nomes, aí vai para o governador, não é isso? O governador daí escolhe desses... Não, como é que é? 6 nomes a OAB indica. Vai para o tribunal. Vai para o tribunal. O Tribunal de Justiça. Daí o Tribunal de Justiça escolhe, olha o currículo de cada um, olha a ficha de cada um, e ali, dentre os 6, escolhe os 3 mais capacitados. Seria isso, né? Aí eles pegam essa lista de 3 e mandam para o governador. E o governador, então, indica um e que esse se transforma em desembargador. O senhor acredita, no seu modo de pensar, doutor Luiz Mário Brat, que esse é o caminho correto, seguir, ou o senhor teria uma outra visão sobre esse famoso 5º Constitucional? Bem, eu, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa esclarecer o telespectador que todos os tribunais do Brasil, à exceção do Supremo Tribunal Federal, têm em sua formação 1/5 de representantes da advocacia e do Ministério Público. Como é que é feita essa escolha desse representante da advocacia? A OAB, o Conselho Seccional da OAB, elege 6 candidatos, 6 advogados, né, que se apresentam, que se inscrevem para concorrer ao tal do 5º Constitucional. Então, a OAB elege 6 membros, 6 nomes, e encaminha ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, dos 6, elimina 3 e mantém 3, e encaminha esses 3 que ficaram na lista para o governador do Estado nomear um dos 3 para o cargo de desembargador. Eu, particularmente, não concordo com esse critério, acho que é um critério superado. Nós precisamos buscar outras fórmulas, apesar desse ser o critério legal atualmente, nós precisamos lutar por outra forma de indicação. E eu proponho, a nossa chapa propõe, a chapa Oposição de Respeito, que isso seja feito mediante uma eleição direta entre todos os advogados catarinenses, no caso, e aquele nome que for o escolhido, que for o mais votado, seja automaticamente indicado para ocupar essa vaga perante o Tribunal de Justiça, pois aí ele teria a maior legitimidade, uma vez que escolhido diretamente pelos seus pares, sem passar pela intervenção do Tribunal de Justiça e do próprio governo do Estado, que nem sempre escolhe aquele mais apto, aquele mais indicado para que se ocupe aquela função,
e às vezes outros fatores, como por exemplo, o último que foi indicado e que foi escolhido para ser o desembargador, sem nenhum demérito para a pessoa, para a capacidade dele, é o irmão do próprio e do atual presidente do Tribunal de Justiça, ou seja, da OAB, atual presidente da OAB. O atual presidente da OAB conseguiu emplacar o irmão dele como desembargador. Exatamente. Então, isso acho que nós devemos evitar. A OAB, que sempre pregou o nepotismo, contra o nepotismo, na prática está exercendo essa função. Então, eu sugiro que isso tenha mudança no critério, ou seja, que seja indicado diretamente o advogado que for escolhido por toda a classe como o mais votado diretamente para exercer essa função do quinto constitucional. Bom, ok. Bom, vocês sabem, doutor Marcos, doutor Bratti e doutor Roberval, que se encontram aqui no estúdio conosco, que televisão é tempo, né? Eu gostaria até de entrevistá-lo por mais tempo, mas infelizmente, vocês sabem que quando o pessoal da OABzinho está concluindo o programa, infelizmente a gente tem que parar. Mas eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Eu espero que vocês tenham passado a seriedade que vocês têm, a competência que vocês têm para os advogados de Araranguá. Ou pode ocorrer que vocês não tiveram oportunidade, como eu citei, é um período eleitoral muito curto, de 30 dias, não dá para vocês ficarem 2, 3 dias, para vocês conhecerem os 170 advogados de Araranguá, teria que ficar uns 2 ou 3 dias, que seria normal, mas a gente sabe que vocês têm que já correr, daqui a pouco tem que dar entrevista, ou tem que fazer campanha num outro município, né? Então eu espero que vocês tenham podido expressar para esses advogados que não tiveram a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, mas que estão conhecendo através aqui da nossa telinha do Canal 20, né? E eu gostaria então, para nós encerrarmos o programa de hoje, tanto pedir ao Dr. Marcos, ao Dr. Bratti e depois ao Dr. Roberval, pode utilizar, porque agora o nosso horário eleitoral aqui não é transformando o horário eleitoral, e se os outros candidatos também vierem a Araranguá, os nossos espaços estão totalmente abertos, nós não estamos fazendo campanha nenhum para um nem para outro, porque não somos advogados aqui, então, logicamente, que o mesmo espaço que a gente ceder para eles, se outro candidato vier a Araranguá, nós estamos à disposição. Então, nós gostaríamos, começando pelo Dr. Bratti, que é o candidato a vice, qual o recado que o senhor manda para conquistar os seus companheiros advogados de Araranguá, para que confiem na chapa de vocês, que tem o araranguaense também na chapa, e que vocês aí mudam os destinos, que vocês possam então impor outro tipo de gestão, como vocês dizem, com uma oposição com respeito, e que passarão daí a ser a situação se eleitos, e sim reconhecendo a atuação e atendendo todas as reivindicações dos advogados de Santa Catarina. Bom, eu primeiro quero agradecer a oportunidade que você está dando, Hélio. E quero dizer especificamente aos advogados de Araranguá e da região que a nossa chapa é composta por advogados experientes que já deram a sua contribuição para a OAB e por advogados jovens que querem a oportunidade de também colaborar com a OAB. O que nós podemos garantir aos advogados que eventualmente acreditam na nossa proposta, que nós eleitos, teremos uma OAB independente, proba, com as suas contas aprovadas anualmente e com total independência dos poderes constituídos. Isso é um compromisso nosso, meu particular, do Marcão e de toda a nossa chapa. Realmente, a OAB proba, independente, transparente, que respeite o advogado, que respeite a OAB e que respeite o Brasil. Obrigado. Mário Bratti, agora o doutor Marcos Silva, quem sabe o futuro presidente da OAB, o doutor Marcão. Pois não. Hélio, é uma satisfação estar aqui contigo e me dirigindo aos telespectadores, em especial aos advogados e advogadas, dizer que o nosso plenário da sede estadual da OAB recebe o nome de Godofredo Salvador, um falecido advogado aqui de Araranguá, que lutou inclusive contra a ditadura. O Godofredo Salvador, batizando o plenário da seccional, indica dizer que a advocacia daqui de Araranguá, do sul do estado, ela é altiva e independente, e nós queremos resgatar a independência e a altivez. Contamos com o Roberval, com a experiência, a ética, a liderança que ele exerce aqui em Araranguá, em toda a região, conhecido e reconhecido em Santa Catarina, com Eduardo, que também integra a nossa chapa na Caixa de Assistência dos Advogados, e queremos construir junto com os advogados e advogadas
de Araranguá, uma ordem menos madrasta, uma ordem que não só sirva para punir e cobrar, mas sim uma ordem parceira, uma ordem ética, dedicada exclusivamente às questões ligadas ao bem-estar, digamos, ao desenvolvimento pleno e eficaz da advocacia independente e aguerrida, como só a advocacia catarinense é. Muito obrigado pelo espaço cedido e espero em breve poder aqui retornar já como presidente, se os advogados e advogadas de Araranguá se entenderem. Ok, eu agradeço também as suas palavras. Eu queria até fazer uma parte, que diz que lá no Senado se faz a parte, quando o senhor falou do Godofredo Salvador, logicamente que já faleceu há algum tempo, mas a gente tem uma ligação muito próxima, porque eu moro no mesmo prédio que ele morava, me dou muito com a esposa dele, com a viúva, e um dos filhos dele, o Lucas, foi meu funcionário, né? Trabalhou conosco, agora já se formou, daí já para outro segmento, né? Eu vou agora passar a palavra final, mais uma vez agradecendo ao Dr. Marcos, ao Dr. Luiz, ao Dr. Marcão, ao Dr. Brat, desejando sucesso para vocês nessa caminhada. A gente sabe que não é fácil, tem que correr bastante ainda, falta alguns dias ainda para a eleição, né? Para o dia da votação. E vou encerrar o programa de hoje, então, passando a palavra para a mensagem, não do presidente da OAB de Araranguá, mas do candidato, Dr. Roberval Alves da Silva, que concorre a conselheiro na chapa 3, na chapa Oposição de Respeito. E eu, pelo menos agora, já agradeço a sua audiência e fico com a sensibilidade do Dr. Roberval, para você, caro amigo telespectador, para você que tem algum parente em casa que é advogado, o seu filho é advogado, o seu irmão, o senhor tem um advogado que cuida dos seus interesses, não custa você também entrar nesta campanha política, todos nós gostamos sempre de pedir voto, não é verdade? Fazer uma campanha. Peça um voto então para essa chapa, que tem pessoas de Araranguá na janela e porque representam, tem muita experiência para o cargo. Não estou aqui pedindo voto, eu estou sugerindo para vocês. Eu não voto, não sou advogado. Fique com o Dr. Roberval Alves e obrigado pela sua audiência. Hélio, eu gostaria de, neste momento, agradecer essa oportunidade para nós podermos fazer chegar ao nosso advogado, né, ao nosso destinatário, por quem nós estamos nos responsabilizando acaso eleitos, para nós trazermos essa mensagem, né? Eu agradeço desde já a TV Cabo, ao teu programa, tu tens feito tanto aqui pela cidade, com esses teus comentários e com essa tua divulgação da nossa cultura local, das pessoas de Araranguá, das pessoas que querem construir por essa cidade, né? Eu penso que dispenso a apresentação. Cada advogado de Araranguá conhece a minha história, eu conheço a história de cada um dos advogados de Araranguá, conheço a história de sua família. Sempre à frente, esse período que fiquei à frente da instituição, isso acabou me ensinando muito, e assim, ensinando principalmente a respeitar cada um araranguaense, cada um advogado, a opinião da sua família, a sua opinião. E são essas bandeiras de confiança e responsabilidade para com esta cidade, né, que eu quero levar comigo junto para o Conselho, nessa chapa do Marcão e do Brat, amigos meus e pessoas que já se responsabilizaram com projetos que já propus para a subseção. Mais uma vez, Hélio, quero agradecer essa oportunidade, desejar para ti sorte e sucesso e também, obviamente, para nós, sorte e sucesso. Para nós todos. Muito obrigado. Além da garantia que você já conhece, a Peter Comércio e Assistência Técnica possui profissionais capacitados em refrigeração e eletrodomésticos. Peter Refrigeração e Assistência Técnica, na Rui Barbosa 608, Cidade Alta. O Namastê pode ser encarado não como um local, mas como um estado de convergência que flui e adapta-se, como um pássaro que não tem pouso, mas migra conforme o que a natureza lhe provê. Namastê, restaurante, adega e tratoria. Fica na curva da Avenida João Goulart, na Cidade Alta. Serve ao meio-dia buffet a quilo, com grande variedade de saladas, pratos quentes, guarnições e acompanhamentos diversos. À noite, salteado de massas, rodízio de pizzas, lasanhas, panquecas, vinhos
e bebidas triviais. Namastê pra você. Rodrigues cuida bem dos seus olhos. Óculos de grau, adulto infantil e as marcas e modelos mais famosos em óculos de sol você encontra na Ótica Rodrigues. Além de joias e relógios para você surpreender a quem você ama, descontos incríveis, qualidade nos produtos e atendimento personalizado. Ótica Rodrigues, a perfeição que dá na vista em 2 endereços. Na 7 de setembro no centro e Galeria Brasil. O Hospital São João Batista está sempre cuidando de você. Por isso, lançamos o Cartão São João. Um cartão de descontos que você deve ter sempre por perto. São os novos tempos. Consultórios médicos com diversas especialidades, check-ups, cursos para casais grávidos e agora um cartão de descontos. Hospital São João Batista. Cuidamos de você. Na vida, nos preparamos para tudo. Para o nascimento, para a educação de nossos filhos, na organização de nossas casas e de nossa família. Mas existe um momento em nossa vida que queríamos não vivenciar: a perda de um ente querido. Nessas horas, só queremos uma mão amiga. Nessas horas, a Funerária Santa Terezinha oferece a você um laboratório de tanatopraxia e translado de até 200 quilômetros sem custo algum. Funerária Santa Terezinha. Nas horas difíceis, a sua mão amiga. Você pensou em qualidade e conforto para sua casa e seu escritório? Paladini Imóveis tem à sua disposição arquiteta para planejar seus móveis sob medida. Orçamento sem compromisso. Paladini Imóveis. Peter Refrigeração, assistência técnica autorizada de várias marcas com serviço a domicílio, milhares de peças e acessórios à pronta entrega e técnicos especializados. Reforma e pintura, retiramos e entregamos na sua residência. Peter Refrigeração, assistência técnica autorizada. Além da garantia que você já conhece, a Peter Comércio e Assistência Técnica possui profissionais capacitados em refrigeração e eletrodomésticos. Peter Refrigeração e Assistência Técnica, na Rui Barbosa 608, Cidade Alta. Na vida, nos preparamos para tudo. Para o nascimento, para a educação de nossos filhos, na organização de nossas casas e de nossa família. Mas existe um momento em nossa vida que queríamos não vivenciar: a perda de um ente querido. Nessas horas, só queremos uma mão amiga. Nessas horas, a Funerária Santa Terezinha oferece a você um laboratório de tanatopraxia e translado de até 200 quilômetros sem custo algum. Funerária Santa Terezinha. Nas horas difíceis, a sua mão amiga. Ladies and gentlemen, the time is here. The time is now. All over the world. Paris, Saint-Tropez. Everyone on holiday. Put your drinks in the air. It's time. Sean Rock. Can you feel it? Can you feel it? Sean Rock says, can you feel it? Sean Rock says, can you feel it? Sean Rock says, can you feel it? Feel it, feel it. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Yeah, come on. I can feel my heart, my energy.